2 a 4% da população mundial. Isso significa milhões de pessoas acometidas. E nos preocupa muito, porque muitas vezes a pessoa tem um falso entendimento que a psoríase é uma doença que acomete só a pele. E hoje a gente sabe mais sobre a doença e sabe que ela não acomete só a pele. Além de acometer a pele, ela pode acometer também as articulações. O indivíduo tem inchaço nas articulações. E muitas vezes deformidade, como o nosso amigo aqui está mostrando. O dele já tem deformidade e tudo. Porque não foi tratado desde o começo, não foi, amigo? Ele tem lesão na pele e está desenvolvendo deformidades. Então ele já iniciou um tratamento e agora a tendência natural dele é ir melhorando, mas o que a gente quer evitar é justamente os casos dos pacientes que ficam sem diagnóstico, conduzindo como sendo uma doença só cutânea, só da pele, e a articulação sofrendo. A pressão pode alterar, porque isso a gente tem observado nos pacientes com psoríase, eles podem desenvolver diabetes, o colesterol do sangue pode alterar também, e isso leva a um aumento do risco a desenvolver infarto, né, do coração, e outras situações mais. É um paciente que tem tendência maior à depressão, é um paciente que tem uma tendência maior a beber mais, que a gente chama de etilismo. É um paciente que tem uma tendência a fumar mais, que a gente chama de tabagismo. Então, tudo isso a gente tem observado no paciente com psoríase. E o que é essa doença? As pessoas podem perguntar por que eu desenvolvi psoríase. A gente nasce e a gente vem com algumas características próprias do nosso organismo. A cor da nossa pele, a cor do nosso olho, a cor do nosso cabelo. E uma das características que marca a gente são algumas doenças que a gente vai desenvolver no evoluir da nossa vida. Pode ser aos 5 anos de idade, aos 10 anos de idade, aos 15, aos 20, aos 30, aos 50, não importa. É mais comum em relação à psoríase entre os 15 e 30 anos de idade. Isso não significa dizer que a pessoa não pode apresentar já pequenininha, quanto criança. Eu vi aqui algumas crianças com psoríase. Ou depois dos 50, 60 anos de idade, também pode apresentar psoríase. Então, são algumas situações que podem aparecer que a gente tem que diagnosticar precocemente. E como é que se apresenta essas manchas? Vamos ver se a gente tem algumas lesões aí para mostrar. Esse é o tema da campanha de conscientização desse ano. Psoríase fere mais que a pele, e a gente quer trazer essa informação que, além de acometer a pele, a pessoa pode ter depressão, ansiedade, estresse, sofrimento e essas outras todas doenças que a gente falou que afetam outros órgãos. Então, a informação em relação é muito importante, porque muitas vezes a pessoa, porque tem uma doença de pele, é discriminada. Quando ele é discriminado, ele começa a piorar da doença de pele dele. Ele vai se sentir rejeitado pela sociedade, pela sua própria casa, né? Então, às vezes, é seu companheiro, sua companheira, que deixa de lhe ver da mesma maneira que via antes. E isso gera um ciclo vicioso de ansiedade, tristeza e até depressão, que pode piorar a doença. Então, o que a gente quer conscientizar é que é uma doença que não pega de jeito nenhum. O senhor tem lesão, né? Ó, se pegasse, eu não estaria aqui segurando na mão dele. Não pega. É uma doença que não pega. A pessoa pode sentar junto, apertar a mão. Isso não pega. Tem muita gente que convive durante muito tempo com uma pessoa na mesma casa que nunca desenvolveu. O senhor tem pessoas que moram com o senhor? Alguém tem lesão? É uma doença que não pega. Então, o preconceito é a pior coisa nesse sentido. Porque às vezes o indivíduo perde o emprego, ele tem um relacionamento até estável, e quando começa a desenvolver a lesão, a ruptura do relacionamento, e muitas vezes isso vem por algumas situações muito específicas. Então a gente consegue identificar uma pessoa que desenvolveu o início da psoríase depois que perdeu o pai, depois que perdeu a mãe, depois que foi reprovado no vestibular, falando dos adolescentes mais jovens, depois que perdeu o emprego. Então são diversas situações, ou se você vive uma condição de estresse, ansiedade, insatisfeito com o seu trabalho, com sua vida pessoal, que fazem com que haja um desequilíbrio, tá certo, da sua imunidade.